Olá, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao ABC das Mães dessa semana, essa semana do amor, né? Dia dos Namorados, um beijo aí para todos os casais apaixonados que assistem o ABC das Mães. Quero convidar todos vocês que me assistem aqui pela TV Mais ABC a seguirem as redes sociais do ABC das Mães. Tem o grupo no Facebook, tem fanpage, tem Instagram, gente, agora são 2. Tem o meu, que é o @CláudiaAloia, tudo junto, e tem o ABC das Mães Oficial. Lá vocês curtem memes maternos e aquela dica prática para o dia a dia aí da maternidade. Tem também canal do YouTube, enfim, uma infinidade, todo o conteúdo para vocês e toda quinta-feira aqui na TV, com reprise domingo à 13h. Quero aproveitar e agradecer o look de hoje, que é de uma loja parceira aí do ABC das Mães, que é a Show Moda. Olha que lindo esse look. Vocês acreditam que isso daqui é moletom, gente? Tanto a saia quanto a blusinha são moletom e dá para você usar separadamente as peças. Eu adorei, quero mandar um beijo para a Karina da Show, que sempre recebe aí as mamães do ABC das Mães com todo carinho. E sábado rola até brinquedoteca lá dentro da loja. Então você pode levar o seu filho, deixar ele se divertindo enquanto escolhe seus looks aí com descontos, tá bom? Agora, agradecer também a galera do Mamãe que Disse pelo cabelo, maquiagem. Juliana Germano, beijo também, olha, responsável pelas unhas aqui. Quem me acompanha nos stories no Instagram, viu que eu mudei aí as unhas semana passada, coloquei o gel transparente. Eu achei bem lindo, olha aqui, vou mostrar para essa câmera. Maravilhoso, arrasa, viu, Ju? Um beijo e parabéns pelo novo espaço para você. Agora vou contar o que vocês vão ver no programa de hoje. Olha, teremos Semana do Dia dos Namorados, né, minha gente? Então o Sérgio Sartori, que é empresário, vai vir aqui te ensinar a fazer harmonização de vinhos. Você sabe que vinho combina com o quê? Dia dos Namorados é a pedida, né? Então já ele vai vir aqui para te ensinar a harmonizar os vinhos. Teremos também a Fernanda Benatti. Ela veio lá da Califórnia, gente, brasileira, mora nos Estados Unidos já há 4 anos e ela é educadora integrativa do sono infantil e vai falar sobre a importância das crianças dormirem bem. Eu vejo vocês sempre no grupo falando comigo, Clau, fala sobre o sono. Hoje vem uma especialista aqui, tá bom? Teremos também a Elaine Gouveia, que é especialista em Baby Planner. O que é isso, Cláudia? Calma, que é a consultora para a chegada dos bebês, né? Para a maternidade, ela vai te ensinar a se planejar como um todo. E também a Ana Paula Silva, esteticista, aquela que faz aquela drenagem, que eu chego assim e saio bem fininha, ela mesma, mas hoje ela vai falar sobre limpeza de pele. Eu que fiz também, quem acompanha nos stories, viu a diferença da minha pele e ela vai contar dos cuidados da pele dos adolescentes. Você aí que é mamãe de adolescente, olha, não dá para deixar. Tem que cuidar, tem que ensinar eles a cuidarem da pele e já a Ana vai estar aqui dando todas as dicas. E também a nossa pediatra, a doutora Cláudia Carneiro, que vai falar sobre o que vocês pediram. Tosse infantil. Chegou o outono e inverno, começa o coffee, né? Então hoje ela vai dar as dicas, esclarecer aí as dúvidas de vocês sobre tosse. Agora vem comigo porque a nossa educadora integrativa do sono, chiquérrima, Fernanda Benatti, já chegou aqui ao programa. Boa noite, Fernanda. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Obrigada por ter vindo, então, primeiramente aí ao ABC das Mães, falar de uma dúvida recorrente, né? Sim. Que mãe não tem criança que em alguma fase da vida, né, dorme mal, não dorme bem. É verdade. Agora, para a gente começar, Fê, eu queria que você contasse qual é o seu trabalho, né? Porque eu até parei aqui para ler bastante na minha ficha, educadora integrativa do sono infantil. Explica um pouquinho do seu trabalho para gente. Então, a educadora integrativa, né, como o próprio nome já diz, é uma educadora que trabalha com todas as saúdes que influenciam a vida da criança. Tá. Né? Saúde mental, física, emocional, espiritual, ambiental, ocupacional. Né? Então, a gente não foca apenas no sono, né? Nós focamos em suprir todas as necessidades da criança durante o dia todo, para que o sono venha como consequência disso, né? Um sono bom venha como consequência dessas necessidades supridas durante o dia. Nossa, e legal que você falou, né? Além do ambiente, o lado espiritual. Sim, também. Sim, super importante. Olha que legal. E então, antes, né, para nós começarmos, para a mamãe que está em casa assistindo, saber da importância de uma noite de sono. Queria que você contasse para quem nos assiste por que a gente deve prestar atenção
né, na infância, em qualquer fase da vida, porque uma noite de sono, né, uma noite bem dormida, gente, o dia tá ganho. É bom para todo mundo, Não né? é? Então, durante o sono, muitas coisas acontecem, né? A criança se desenvolve durante o sono, né? Há a liberação do hormônio do crescimento, né? As células se renovam, a criança aprende novas habilidades, é tudo durante o sono. Tá. Né? Então, é super importante, inclusive, para o desenvolvimento mental, físico, cognitivo. Né? Agora, Fernanda, me fala uma coisa. Tem um horário que a criança precise dormir? Por exemplo, eu tenho um dos meus filhos dorme perto da meia-noite. O outro eu consigo colocar na cama às 10. Uhum. Mas dizem que esse da meia-noite não é tão legal por conta do hormônio, que é liberado, tem um horário, enfim. Isso tem realmente sentido? Então, o hormônio ele vai ser liberado de qualquer forma, né? Tá. Não tem um horário certo que o hormônio vai ser liberado no corpo da criança. Mas é importante a gente ter uma quantidade de horas de sono. Tá. Né? Uma criança que vai dormir meia-noite, ela vai acordar que horas para ir para a escola? Né? Então, a gente tem que observar isso. Uma criança tem que dormir no mínimo 10 horas por noite. Né? Se ela vai dormir meia-noite, ela vai acordar que horas? Às 10 da manhã? Ou ela vai acordar às 7 para ir para a escola? Se for né? se ela conseguir acordar às 10, então ok. Ok, né? Mas assim, a gente prefere que a criança durma mais cedo, porque as primeiras horas da noite são as mais importantes, mais restauradoras para a criança. Entendi. Entende? É importante que no dia seguinte ela tenha um banho de sol, acorde cedo, né? Possa tomar o café da manhã. Quando a criança acorda muito tarde, né? Já acaba perto da hora do perdendo. almoço já. Exatamente. Às vezes tem que ir para a escola, né? Não dá tempo nem de, sei lá, sair para tomar um sol, passear, tomar um café da manhã, né? Então isso tudo é muito importante para a criança. Agora, Fernanda, e com relação às tecnologias? Também, outro dia eu li que não pode nem ter a luzinha do aparelho da TV a cabo ligada. Isso é verdade? Para algumas crianças isso influencia bastante, né? Tá. O que acontece? Os aparelhos eletrônicos, eles liberam um tipo de luz, né? O celular, a TV, o tablet, que inibe o hormônio do sono, que é a melatonina. Tá. Então, acaba que dificulta a criança a cair no sono, né? Além de diminuir a qualidade também do sono. Tem pesquisas que revelam que a criança dorme menos, né? Quando ela dorme, por exemplo, assistindo... O tablet. Exatamente. Então, a qualidade e o tempo do sono são diminuídos. O ideal é aquela coisa, né, gente? É o mundo ideal. Eu tento fazer, pelo menos, eu queria fazer todos os dias, né? Tenho conseguido uma vez por semana. A história de deixar o quarto apagado e contar historinha. Isso, perfeito. Até eles pegarem no sono. Gente, eu queria tanto conseguir fazer todos os dias. Não Será que que a alguém gente consegue? consegue. O que a gente não pode também é ser muito rígido. Tá. Né? Tentar dar uma limitada, não evitar que a criança fique nesses aparelhos Sim. antes de dormir, por exemplo. Ou na né? TV mesmo, né? Exatamente, dormir com a TV ligada, por exemplo, né? Não é muito saudável para a criança. E a alimentação, Fernanda, também influencia? Também, tanto positivamente como negativamente, né? O que é legal a gente oferecer e o que não é legal a gente oferecer? Então, alimentos legais para você oferecer para a criança são aveia, banana, Tá. abacate, que contém triptofano, que é um aminoácido que ajuda na produção de melatonina. Tá. Né? E alguns alimentos não são tão indicados à noite às vezes pode causar um desconforto, ou alimentos como chocolate, né, que contém cafeína, né, que são muito estimulantes. Dá uma despertada, né? Exatamente. Então, Açúcar, uma bananinha com aveia amassada é legal. perfeito. Uma Olha que ceia legal. ideal para a criança ir tranquila dormir. Que gostoso, meus filhos adoram. Acho que a maioria das crianças gostam, porque Gostam, é docinho, né? E isso. pra gente, pra nós mães, é fácil de Super preparar. fácil. Não é? É Isso. maravilhoso. Agora, Fê, então eu queria que você contasse pra gente. Claro que cada família é única, cada um tem a sua rotina, mas mais ou menos, se nós pudéssemos seguir uma rotina noturna, o que você sugere para nós? Eu sugiro que seja uma coisa que funcione para a família, Tá. né? Não tem um ritual ideal ou perfeito, né? Que eu vá sugerir para você, mas uma coisa que funcione para sua família. Mas eu gosto muito de orientar um banho morno, tranquilo, colocar uma música suave, dependendo da idade da criança, ler uma história, Tá. né? De preferência, honrar a noite, que é uma coisa que eu gosto de orientar muito também. Pelo menos 1 hora antes de dormir, baixar as luzes, baixar as vozes, diminuir as atividades, né, muito estimulantes, né? Tudo isso ajuda a criança a criar um link na cabecinha dela que a hora de dormir está chegando, né? Então você vai fazendo uma preparação do corpinho dela, entende? Então eu gosto muito de orientar isso, tomar um banho morno,
aí lê uma historinha, vai para o quarto com a mãe ou com o pai, a mãe fica do lado. Para muitas crianças precisam de presença, né? Inclusive você falou da sua filha, né? Exatamente. Que precisa. Até hoje ela dorme. Precisa comigo. da sua presença, Sim. né? Super saudável, normal, não tem problema nenhum. Tá. Então, tudo bem. E o negócio da cama compartilhada, Fernanda, também é uma dúvida das mães no grupo. Você acha que ajuda na qualidade do sono, atrapalha, é indiferente? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que se funciona para a família, é perfeito. Não Né? tem Se por que está não todo fazer. mundo dormindo bem, não tem por que não fazer. Não vai Eu sou atrapalhar, a favor né? da cama compartilhada. Eu acho que é maravilhoso para a mãe que amamenta, principalmente. Facilita muito, né? Porque a mãe tem que ficar levantando toda hora e dar mamar para a criança, já está na cama. Mas também existem os casos em que o pai é expulso da cama. Acontece, né? Porque às vezes a cama é um pouquinho pequena, não dá para todo mundo. Então, acho que tem que ser uma coisa conversada da Com a família. família. Exatamente. E o ideal, então, é que essa criança durma no mínimo 10 horas por noite. 10 horas e meia. Isso até que idade, Fernanda? Isso aí vai até os 13 anos de idade. É, porque é aquela fase do pico do crescimento também, Exatamente. né? Uhum. E depois varia, né, gente? Tem adulto que se dormir 5 horas tá bem resolvido. Exatamente. Né? Exatamente. E outros, eu preciso, gente, eu sou uma dorminhoca, eu preciso pelo menos 9 horas. Olha aí, tá vendo? Eu sou uma criança, praticamente. É muito individual isso. É muito individual, né? Porque, por exemplo, a minha irmã, ela dorme 5, 6 horas por noite, normal. tá tranquila. Não fica com sono durante... Normal. Mas sempre fui assim. Sempre mesmo. Bom, adorei que você veio aqui dividir um pouquinho da sua experiência. Vou colocar em prática e coloquem aí. Depois vocês me contem também a história da banana com aveia para dormir. E o leite com chocolate, então não, né? Porque o chocolate Chocolate, não oriento. Não, leite, sim. O leitinho morno, ok. Perfeito. Agora, se chocolate... você é daquelas que coloca o chocolatinho, não, esquece. Pode atrapalhar. Porque dá uma agitada na criança, Dá. né? Tem É verdade. cafeína, né? Eu nunca tinha parado, porque eu conheço bastante criança. E dependendo do chocolate, tem açúcar também. E aí tem que escovar o é super dentinho e tal, hiperativo. não vai poder pegar no sono ali na sequência, né? Exatamente. Olha que legal, então vamos todas partir para banana com aveia. O que tem na banana mesmo que você falou que é bom? Triptofano. É um aminoácido que ajuda na produção de serotonina e melatonina. Olha. Serotonina é o hormônio da felicidade. Do bem-estar. Exatamente. E a melatonina é o É hormônio o do do soninho. sono. Ai, gente, adorei. Vou colocar hoje em prática aí e vou tentar fazê-los dormir pelo menos 10 horas por noite, porque às vezes não tá chegando a isso, não. Então, super Tem que mudar um importante. pouquinho a rotina, né? Sim. Porque a história de baixar as luzes da casa, entrar no clima do sono, eu já tento fazer. Ai, que bom. Já tentei o inverso também, viu, Fernanda? Já tentei, coloquei eles para dançar, fazer uma farra. Falei, agora vão cansar e vão dormir. Isso é um piorou. mito. Aí foi 1 da manhã. É um Sim, mito, é um né? mito. Ó, a experiência própria, a Fernanda comprovou aqui, nada disso, né? Tem que começar na preguicinha. Isso. Obrigada, viu, Fernanda, Imagina, por ter obrigada vindo a ao você. programa. Agora vai voltar para Califórnia, né? Vou, semana que vem. Ó, semana que vem, Fernanda já foi, mas eu vou inserir a Fernanda lá dentro do ABC das Mães. Qualquer dúvida, vocês também podem questionar lá, que eu vou apresentar vocês todas para ela, viu? Obrigada, Fernanda, Obrigada por ter vindo a ao você. ABC das Mães, viu? Obrigada. Gente, agora um break muito rápido e na volta temos pediatra para vocês. Já volto. Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte para quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo.
ABC das Mães. E agora a nossa pediatra parceira, a doutora Cláudia Carneiro, vai vir aqui falar sobre aquele tema que vocês pediram. Vamos primeiro, então, cumprimentar a nossa pediatra aqui, para a gente falar sobre tosse, que foi escolhido por vocês esse tema, viu? Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem com Bem-vinda. vocês? Ó, primeira coisa que eu vou falar para a doutora Cláudia. Quando vamos iniciar o nosso pediatra online de novo? Terça-feira, Tá. À noite. à noite, 9 horas. Terça-feira, 21 horas, pediatra online, então. Isso, estamos no Pediatra Online. Olha que legal. Sem falta. Vocês que fazem parte aí da rede social do ABC das Mães, lá dentro do grupo, a doutora vai disponibilizar, a doutora e sua equipe, às terças-feiras, a partir das 21 horas, meia horinha ali que você coloca a sua pergunta e a doutora responde, tá bom? Agora, hoje, vamos falar sobre tosse, porque começou o outono e inverno, gente, começa a saga da tosse, né? Exatamente. Agora, para a gente começar aqui, eu queria que você descrevesse para nós mães o que é considerado tosse, porque às vezes a gente vê a criança com aquela irritação na garganta, ela tá com tosse. Aí não é tosse, né, doutora? Não, daí não é tosse. A tosse, é importante ressaltar assim, que a tosse ela não é uma doença, mas ela é um sintoma Tá, de alguma situação, que não necessariamente uma doença. tá. Então, a tosse não é uma doença. Meu filho tem tosse. Pronto, meu filho tem uma doença. Não, é um sintoma e a gente tem que ir atrás desse sintoma, tentar descobrir qual é a origem. Tá? Por que acontece a tosse? A nossa via aérea cria esse mecanismo, é um reflexo, tá? Então, se tem um corpo estranho, se alguma coisa entrou, uma poeirinha, o engasgo. Porque o que é o engasgo? É sei lá, a aguinha, você está bebendo água, você engasgou. É água que, em vez de ir para o esôfago, foi para a traqueia, foi para o lugar errado. E mesmo a secreção, tá? Então, assim, uma secreção, alguma coisa, tudo isso estimula o reflexo da tosse. Então, o organismo, naturalmente, às vezes você nem quer tossir, Para expulsar e aquilo. você tosse, para expulsar aquilo que está incomodando. Olha, Já pode até tossir começou. para ver, né? Aquilo que está incomodando, que está entrando na via aérea, porque não deve entrar nada dentro da via aérea. Tá. Então, se estiver entrando alguma coisa, seja líquido, uma poeira, aspirou alguma coisa, ou mesmo aquela secreção que eventualmente foi produzida lá dentro, o organismo tem esse reflexo da tosse. Então, para entender que a tosse Até é do algo... engasgo, né? Exatamente, a tosse é algo super benéfico. Tá. O paciente, às vezes um paciente neurológico, um paciente muito acamado que não tem a habilidade de tossir, é muito mais complicado. Então, a pessoa que tosse, ela está ajudando a expelir. Então, a tosse é um sintoma, né? Tá, de alguma coisa. Então, existem tipos de tosse, né? Aí agora vem aquela coisa, né? Como diferenciar os tipos de tosse? E especialmente aquela tosse assim, a gente hora tá carregada, hora tá seca, tá com as duas, né? Então, quais são os tipos de tosse e como que eu consigo diferenciar para de repente chegar e contar para o pediatra como essa tosse? Porque eu não sei com vocês, mas é assim, a criança tossindo 6 horas consecutivas em casa, chega no pediatra não tosse, né? Acontece muito isso. E é Então, importante contar, né? Descrever essa tosse. para que a gente conte para o pediatra, para que ele, se a criança não estiver tossindo na hora da consulta, para que ele consiga avaliar, né? Isso. Praticamente é tosse seca e tosse não seca, vamos dizer Com assim. secreção, né? Com secreção, tosse com expectoração. A gente tem uma dificuldade na criança, a criança não expectora, né? O adulto ou uma criança maior naturalmente fala, eu tosso e sai uma secreção, mas a criança não. Ela tosse e acaba engolindo a secreção, porque ela não consegue expelir. E às vezes é uma dificuldade da mãe entender, tem secreção ou não tem secreção, né? A tosse seca, ela é bem sequinha mesmo, assim, é uma coisa, às vezes é tão seca que tá aquele ruído rouco. Até tem gente que fala assim, tosse de cachorro, né? Que você tosse bem seco. Você vê que Fica aquele... isso, né? bem nítido. Já se não é desse jeito, já é uma tosse que muitas vezes o barulho não é tão intenso, mas tem um pouco mais de secreção. Super importante descrever isso para o pediatra, por mais que ele vá avaliar, ele vai auscultar o pulmão, vai examinar o ouvido, garganta, ver toda a via aérea, esse dado é super importante, né, na hora de compor um diagnóstico, né? E como a presença de outros sintomas, né, coadjuvantes ali, também ajuda no diagnóstico. Que pode ser febre, enfim, são vários outros sintomas. Exatamente. Agora, quais dessas tosses a gente deve ter mais cuidado? A tosse seca ou a tosse
que tá expectorando, aquela tosse com aquele... Parece que vai sair alguma coisa de dentro, faz, né, aquele barulhinho. Qual tosse é mais... Não sei se pode usar essa palavra perigosa. Não tem como a gente dizer o que é mais perigosa. Uma tosse seca, muito seca, pode ser devido a uma laringite. Tá. Então, uma laringite, você está crescendo uma tosse bem rouca, e de repente aquilo fecha aqui, né, na laringite, então é potencialmente grave, né? Então, é uma tosse de laringite. Uma tosse com muita secreção pode indicar um processo de pneumonia, geralmente associado à febre, né? Tá. Vamos dizer assim, que eu acho que a tosse, o quadro com tosse e febre faz a gente ficar um pouco mais preocupado. Porque é infecção, né? Porque geralmente pensa em uma infecção. Então, você pode pensar numa pneumonia, você pode pensar numa bronquiolite. Às vezes o bebezinho começa a tossir, nem ficou cansadinho, já pode pensar numa bronquiolite, num vírus ou outro qualquer, né? Então, vamos dizer que a presença da febre é um divisor de águas. Tá. A tosse sem febre, geralmente a gente pensa um pouquinho mais no processo alérgico. Isso que eu ia te perguntar. Existe a Isso. tosse alérgica, então? Sim, sim. Na hora que você tem um processo alérgico, vamos dizer o nariz, que todo mundo percebe. Então, quando você está com alergia, você está coçando, você entope, a mucosa edemacia fica inchada, entope. Então, imagina esse processo mais para dentro. A mesma mucosa das narinas está aqui dentro. Então, aquela mucosa vai ficar inchadinha, tá? Coçando, nunca ficou, né, coçando a garganta, assim, desesperadamente. Todo esse processo alérgico pode chegar mais para baixo nas vias aéreas e fazer com que estimule o reflexo da tosse, porque aquilo tá inchadinho, começa a produzir mais secreção e tosse. Às vezes não é uma infecção, mas o processo alérgico levou a um processo semelhante. Sabe o que você falando aqui, eu vejo assim, agora não de crianças, claro, né? Mas esse processo alérgico eu vejo muito fumante, que tosse consecutivamente, aí, anos, é por conta do cigarro, da alergia, deve ser alergia ao cigarro, irritação que o cigarro traz. Daí né? eu vou até, não é área pediátrica, né, mas a gente sabe, o fumante, né, é diferente, eu não sou fumante, então se você está fumando aqui e eu tossi, é porque eu inalei aquilo Deu irritou. uma alergia, uma reação. É uma reação, inalei, aquilo me incomodou, deu uma reação alérgica imediata. Mas o fumante, aquela pessoa que fuma anos, ele cria uma lesão no pulmão. Então, ele tem uma bronquite crônica. Então, o fumante tosse porque ele tem uma lesão mesmo no pulmão. Então, daí... Mas para você ver que qualquer coisa que atinge o seu pulmão, a sua via aérea, né? Não é só o pulmão, que vai desencadear a tosse. Ai, gente, olha... Tem que educar os nossos filhos para nunca fumarem, né? Voltando aqui para o assunto do pediatra, né? Mas ela falou, eu já associei alguns fumantes ECA que eu conheço. Aí agora, então vamos voltar aqui nas crianças. Quais são, então, nos pequenos, as principais causas de tosse? Eles também podem ser alérgicas. Então, né? a tosse ela pode ser, vamos de trás para frente, Tá. né? Então, a tosse relacionada à infecção, uma pneumonia, uma broncopneumonia, uma bronquiolite, tudo relacionado à infecção. Tá. A parte alérgica pode ser uma tosse por uma alergia simples mesmo, né? Você começou com uma rinite, mas está mais inchadinho e tosse, uma tosse alérgica. Como pode ser uma asma. Apesar da asma ter falta de ar e aquele chiadinho, ela desencadeia a tosse também, tá? Que não deixa de ser um processo alérgico também. E outras coisas como um refluxo, ele pode gerar tosse. Às vezes, aquele refluxo mínimo que não percebe vir na boca, não vem a regurgitação, mas tem pouquinho. Então, como o esôfago que vai para o estômago e a traqueia são juntinhos assim, Pertinho ali. quando volta um pouquinho de conteúdo, né, que é o refluxo, ele irrita a traqueia e tosse crônica. Então, Então, um dos uma diagnósticos... que come também tosse é um dos sintomas, né, para ser Um dos investigado. diagnósticos de tosse crônica é refluxo. Olha né? só. Gente, quanta coisa estamos aprendendo hoje sobre essa tosse, hein? Isso. Agora, parando para pensar aqui, pode continuar, doutora. Não, eu acho aqui. interessante não. Então, a gente, todo mundo entender o que é tosse, os quadros da tosse, porque às vezes eu vejo assim, a gente começa a tratar uma pneumonia, um quadro, olha, seu filho está doente, vai tomar um antibiótico. Então,
Então você está tratando. E aí há uma ansiedade da mãe que no dia seguinte a tosse tem ido embora e a gente tem que explicar, não, a tosse ela é protetiva, ela está protegendo o seu filho. Então talvez ela seja a última que vai embora, a febre vai embora primeiro, a infecção está indo embora, o catarro começa a melhorar e a tosse vai embora lá no final. E não preocupa a gente, talvez vocês observem isso, que o pediatra não fica tão ansioso assim com a tosse quanto a mãe, né? Então, aí agora é isso que eu queria te perguntar. A criança ficou com tosse, eu já vejo mãe falando, vou dar um xaropinho, ou mel. Vamos começar dos naturais, que elas falam muito, né? Da mel, da própolis, por conta da tosse. Ou o xarope, aí tem lá na farmácia, xarope para tosse seca e xarope expectorante. Eu tenho um pouco de medo, porque eu já conheço um pouco, né? Mas eu quero que a doutora fale de entrar com xarope, mesmo porque a tosse é protetiva, né? Como você falou aqui. Quais os cuidados que as mães devem tomar? Os xaropes naturais, eles não vão bloquear o reflexo da tosse, então não faz mal. Eles vão umidificar, melhorar a secreção, melhorar aquela, às vezes, a secura que você tem na via aérea. Agora, xaropes com medicamentos tem que ser extremamente bem indicados. Alguns medicamentos, eles podem inibir totalmente o reflexo da tosse. E aí você vai tossir menos quando deveria tossir mais. Entendi. Então, gente, não mediquem. Se vocês estiverem aí, se a criança estiver com tosse, enfim, dá xaropinho, que encontra na gôndola. Nossa, e não deveria, né, ter lá facilmente na gôndola da farmácia, ainda é colorido. Tem uns de cereja, de morango, né? Nossa, como deveria ser proibido isso, né? Ó, a doutora falando aqui, viu, gente? Então, assim, se forem os naturais, ok, o melzinho, o própolis, essa coisa toda. Agora, se entrar com o medicamento, é legal sempre questionar aí o seu pediatra, né? Agora, para a gente finalizar aqui, existe alguma forma de prevenir a tosse? Eu acho que não diria prevenir a tosse. A gente está prevenindo as situações. Sim. Gripes, resfriados, alergias, tal. Que é aquilo que a doutora... Vamos só, as 3 diquinhas lá. Em ambientes abertos, que a gente já sabe. Agora, vamos supor, seu filho começa... O tempo está seco, então já começa umidificar a via aérea, fazer inalação com soro, passar sorinho no nariz, evitar acúmulos de secreção na via aérea. Tudo isso vai ajudar a não progredir aquela situação. Então, começou uma tossezinha, pode fazer uma inalação com soro, colocar sorinho nas narinas, umidificar o ambiente, se for a ocasião de estar com o tempo seco, né? Agora, prevenir a tosse não, porque a gente quer que ela venha se algo errado estiver acontecendo. Porque é o seu corpo, é a natureza, o seu corpo reagindo ali para tirar qualquer creque-creque de dentro de você, né? Adorei! Obrigada, viu, Clau, por ter esclarecido aí as dúvidas das mamães. Obrigada a vocês. E aí eu posso reforçar mais um pouquinho a Claro. questão do pediatra? Por Então, favor. assim, agora eu tô com outras pediatras trabalhando comigo, tá? Então, lá no consultório a gente tem outras pediatras, são pessoas que trabalham comigo no hospital, então são pessoas assim que eu confio, que trabalham de uma forma muito parecida comigo, com a única diferença que não são homeopatas. Mas são pediatras que trabalham muito direitinho, trabalham muito do meu jeito, que eu acho que é legal para que os pacientes possam se sentir em casa. E acolhidos. E acolhidos quando eu não estou, né? E a gente está trabalhando em equipe, aí a gente vai trabalhar para fazer o pediatra online toda semana. E elas vão estar me ajudando nesse pediatra online, para que a gente possa dar suprir as dúvidas aí das mamães, e né? ajudar isso. Ó, doutora Cláudia, é sucesso, gente. Agora aumentou aí a clínica, então vocês vão conseguir aí agendar também com facilidade, procurar apoio, ajuda, inclusive no online, que ela e a equipe estará lá todas as terças, né? Elas estarão lá para tirar as dúvidas de vocês. Então, sem correr na gôndola da farmácia, dá uma lida, se informa, consulte o pediatra, né? Nada de automedicação. Isso mesmo, muito obrigada mais uma vez participado. Eu que agradeço, eu adoro sempre que você vem, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Gente, agora mais um break rápido e na volta tem mais ABC das Mães para vocês, não sai daí.
Voltamos agora para falar com você, que é mamãe de adolescente, ou você que gosta de cuidar da sua pele também. Porque a nossa esteticista, a Ana Paula Silva, vai vir aqui hoje, já chegou aqui, né, para dar uma aula para vocês aí de cuidados com a pele, especialmente na adolescência, tá? Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite, querida, tudo ótimo, e você? Tudo, obrigada por ter vindo. Olha, quem me acompanha nos stories viram, semana passada, a limpeza de pele que Dona Ana fez em mim. Gente, como sai coisa! Eu mostrei nos stories tudo que saiu, uma delícia. Mostrar aquelas coisinhas, não é? Foi um sucesso mesmo você ter mostrado. Não é? Muito bom. E pra gente ver quanta coisa, né? Quantas impurezas se acumulam na nossa pele, né? Sim, a nossa pele acumula muita sujeira. Tem que fazer uma limpeza ali direitinho, ainda mais na adolescência, que aí vem os hormônios, enfim, e a gente tem que ajudar e orientar aí os nossos filhos, que eles são tão jovens, né? Às vezes eles não sabem nem a forma de higienizar o rosto, né? Sim, Cláudia, sim. Eu estou como esteticista atuando aí na área já há 7 anos e esse assunto em relação a espinha, acne, com o adolescente realmente eu não sei se talvez não é tão falado sobre o assunto, mas esse problema atinge mais, em média, 80% dos jovens, né? Todo mundo tem, né? Exato, porque assim, o adolescente, imagina, é a melhor fase da vida, né? Você começa aí se formar e tal, e aí de repente você tem uma pele toda marcada com acne, né? Quando ela tá com pus ou quando ela tá vermelha, e isso vai mexer com a autoestima do adolescente, vai baixar, na verdade. Ainda mais nessa fase, né? Exato, fica introspectivo. Eu, na verdade, fui um adolescente com problemas de acne, um grau bem grave, tenho sequelas de acne hoje, por conta de, na época, não ter tantos recursos, né, que isso há 25 anos atrás, não tinha tantos recursos como tem hoje, nossos pais não tinham tantas orientações como tem hoje. Então hoje você consegue sim prevenir que o seu filho tenha uma sequela de acne para a vida. A sequela de acne, ela é uma sequela difícil de tratar, ela dificilmente vai sumir 100%. Eu sei que hoje tem muitas tecnologias a favor disso, mas eu já ouvi de um dermatologista assim: Paula, só nascendo de novo para você ter a pele lisinha, porque a gente quer ter, né? Ainda mais quando é jovem, você quer ter nada, né? Meu apelido, por exemplo, era Choquito na escola. Quem gosta? Aí como você vai ser feliz assim, né? Você nem quer compartilhar nem de contatos com ninguém. Então, muitos adolescentes ficam introspectivos mesmo com isso. Mas dá para ajudar, gente. Acho Dá. que uma pele bem limpa. Dá. Eu queria que você, Paula, orientasse aos pais, especialmente os pais de adolescentes que vão começar a passar essa fase. Enfim, se você é uma mãe que teve e um pai, né, na adolescência, espinha, muito provavelmente porque é genético também, né? Sim, também. Existem alguns fatores, Cláudia. Tá. Tem o genético, tem os hormonais, justamente na fase da adolescência os hormônios estão explodindo aí. Tem os fatores de clima também. Então, cada um vai aí desenvolver ou não, né? Não dá para ter a certeza se você vai ter ou não. Se vai ser grave ou não, existem 4 tipos de acne também. Quais então, são esses tipos, então? Então, tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Tá. Porém, o grau mais simples, cravinhos ou outros, sabe? Aí começa a evoluir para uma espinha, que tudo nasce do cravo. Então, assim, aí vamos ter o grau 2, que daí é um cravinho, vermelhinho. Então, a espinha era um cravo, ela já não nasce era espinha. Um cravo, ela não nasce espinha, porque assim, a espinha ou acne, né, como é o termo mais usado pelos médicos, ela é uma inflamação da pele. Aí o que acontece? Com os níveis aumentados do hormônio, você produz mais sebo, certo? Esse sebo, ele não sendo totalmente colocado para fora, uma parte é retido. Isso vai entupir os poros. Eu estou usando assim um termo mais simples de entender. Pra gente porque se eu for falar pápula, pústulas, folículo piloso, vai ficar mais difícil talvez de entender. Então, esse sebo, essa oleosidade que fica e entope, o que acontece? As bactérias adoram essa parte que já está entupida e com oleosidade. Então, as bactérias vêm e aí se forma a acne, entendeu? E aí a acne, por exemplo, uma acne só vermelhinha e com um ponto escuro, é uma acne que já está em processo inflamado. Quando aparece o pus, ela já é uma acne inflamada. E aí, se não cuidar dessa acne, ela pode virar um cisto e ela pode virar uma cicatriz irreversível em alguns casos.
Olha, gente, a gente tem algumas fotos aí de É. peles de adolescentes aqui Isso. neicas. Dá pra colocar as fotos? Olha lá, Paula. Olha aí, ó. Gente, Que adolescente fica feliz assim? Não. Não é verdade? não mesmo. E aí depois tem a foto de como fica a pele depois, ó, se você não cuidar. Essa é uma pele, na verdade, a minha era assim. Tá. Aí com muitos tratamentos que eu fiz, melhorou, mas eu ainda tenho as sequelas de acne. Porque fica mesmo, Fica né? mesmo, Cláudia. Por isso que eu oriento muitos pais quando vêm até mim. Claro que assim, a esteticista, ela consegue tratar uma acne, mas se essa acne é muito resistente e está persistindo, vai para um dermatologista, porque o dermatologista que vai conseguir indicar um medicamento, porque existe antibióticos e existe também anti-inflamatórios, via oral ou via pomada, creme, enfim. Mas a esteticista que acaba fazendo a limpeza de pele, entendeu? Então, assim, A importância dessa pele tá limpa, a né? importância, porque assim, a partir dos 12 anos, uma média, pode ser antes ou depois, começa realmente já uma produção de um cravinho ou um pontinho vermelho, é a partir dessa idade. Então, a mãe tem que estar alerta a isso sim, e no caso, se isso já começa a aumentar, vai no dermatologista, o dermatologista ou vai orientar algum sabonete específico ou vai numa esteticista de confiança, que também sabe realmente o que é realmente um cravo, o que é uma pele com cravo, como proceder a partir dali. Normalmente é um sabonete específico para uma pele oleosa, é um protetor solar em gel para uma pele oleosa, porque não pode usar nada que aumente essa oleosidade. E muitas perguntas que me fazem também, Cláudia, chocolate da acne, comer coisa oleosa da acne. Eu até estava falando com a próxima pessoa aí. Na verdade, Cláudia, não existe nada comprovado cientificamente que comer um chocolate dá acne. Mas, Paula, eu já ouvi isso. Eu comi chocolate e deu uma acne. Mas não é relacionado ao chocolate cientificamente. Porém, cuidar da alimentação vai ajudar em tudo, Sempre. inclusive na sua No pele, geral, entendeu? né? Mas eu não posso, Tomar água, né? posso realmente falar para você, não, Cláudia, evita o chocolate que dá acne. Jamais se pode falar isso, porque realmente não existe na literatura, não existe cientificamente nada comprovado esse vínculo. De que o chocolate dê acne. Exatamente. Agora, Paula, eu acho que as mães de casa devem estar muito curiosas. Eu queria que você falasse, que quando você fala em limpeza de pele, as pessoas que nunca fizeram limpeza de pele com a Paula, vou falar com experiência própria, tá, gente? Pode pensar que, ai, dói, meu filho não vai conseguir fazer. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo um pouquinho da sua limpeza, o que esse jovem, ou nós adultas, vamos encontrar lá de diferente na sua limpeza, no seu método, lá na Paula Silva. Sim. Então, a minha limpeza eu faço ela com um equipamento de sucção, de pressão negativa e positiva. Claro, antes é toda a preparação da pele, você sabe. Então, um grande segredo, inclusive se tiver algum esteticista me atendendo, para uma boa extração é uma boa preparação da pele antes. Então, tem todo um processo, o vapor de ozônio, que é o antibactericida ali também, que já está me ajudando aí nessa proteção de proliferação de bactérias na pele. Depois é um equipamento que vai sugando. Esse equipamento é menos indolor e marca menos na pele, você mesma sentiu. E para adolescente, principalmente, o terror é realmente espremer, que é um método, né, antigo. Tem também a cureta também, que é um outro método que se é usado. Eu tenho todas as técnicas, mas o que eu faço? Eu uni todas em uma só, e aí fica mais realmente indolor e marca menos. E depois disso também você conseguir controlar a parte que fica vermelha, controlar também a parte que fica inchado. Então você sair dali sem a pele estar marcada é o que eu mais escuto lá no pós-VGA. Como assim, Paula? Nossa, eu saí sem nada. O meu protocolo é justamente para minimizar toda essa parte ruim da limpeza de pele. E, gente, mas quem me segue lá no Instagram, eu terminei a limpeza de pele. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um story sem filtro. E ó, que a gente adora aqueles filtros, né? No Instagram. Mas eu falei, não, eu preciso fazer um sem para as pessoas verem. Primeiro, minha pele tava mais clara. E assim, aqueles pontinhos do nariz, sabe? Tinham saído tudo. E também, depois, na luz do dia, na calçada, eu não aguentei, fiz outro stories. Eu até te marquei. Porque aí eu, assim, na rua, que ninguém que passasse por mim falava que eu tinha acabado de sair de uma limpeza de pele. Mas jamais. Eu tinha evento à noite. Fui linda, lisinha, branquinha pro meu evento. Foi maravilhoso. Só um parêntese, Cláudia. Claro que você tem uma pele que não tem acne em processo inflamatório. Então, assim, gente, um adolescente, normalmente, ele já está num processo inflamatório. Já tá vermelhinho ali. Então, assim, a pele já não vai sair 100% não marcada.
Mas esse processo de cicatrização demora em média de 2 a 3 dias para a pele já ficar sequinha. Então, assim, cada pele é avaliada individualmente, né? E de quanto em quanto tempo esse adolescente tem que fazer? Então, o que seria o ideal? O ideal é assim, Cláudia, vamos falar, uma pele como a sua, de 3 vezes no ano uma limpeza de pele, vai. Tá. Que é uma pele que não produz uma acne inflamada. Um adolescente que já tem muita produção de cravo, muita produção, eu sempre indico de 30 dias a 2 meses fazer uma limpeza. Tá. Mas isso é muito avaliado ali entre eu e verificar realmente a necessidade da pele. Mas em média, vai de 60 dias, é ideal fazer uma limpeza. Pelo menos de 2 em 2 meses. Mas eu tô falando de uma pele realmente como esse caso aí que eu te mostrei. Acneica, porque daí já com muita chega um oleosidade. tratamento. Uma pele que está produzindo cravo, você pode esperar aí 2, 3 meses. E aí faz a sua E limpeza. aí porque, faz. gente, E o dá uma controle em diferença. casa, né? Ah, é. Aí depois é você ter cuidado, os bons produtos em casa. né? Exatamente, a mamãe lá orientando que tem que lavar a pele de manhã, lavar a pele de noite e passar um protetor solar. Sempre, né? Sempre. Olha, gente, orientação é tudo, ainda mais na fase deles. É. Né? Então, conteúdo aqui para que vocês orientem aí os seus pequenos. Obrigada, Paula, por ter vindo novamente Eu que aqui. agradeço. E depois a gente tem que marcar de novo para falar da drenagem milagrosa da Paula, que ela faz o método Renata França. Nós já trouxemos ela aqui no programa, mas nunca é demais falar, gente. Ai, Toda não. vez que eu posto, todo mundo, uau! É, né? Muito verdade. legal. Muito bom. Eu Obrigada, que agradeço. viu, Paula? Obrigada. Gente, agora mais um break muito rápido e na volta, mais um pouquinho de ABC das Mães para vocês. Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte para quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Voltamos agora com uma entrevista que nós nunca trouxemos aqui no ABC das Mães. E olha, eu mal vejo por aí as pessoas falando sobre esse assunto, mas que eu achei tão importante, tão legal. Se eu tivesse tido, eu acho que essa orientação lá atrás, eu acho que a maioria dos meus problemas teriam sido, minimizados. Eu estou falando da Elaine Gouveia, que é especialista em Baby Planner, e vocês vão descobrir comigo o que é isso aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudia, tudo jóia? Obrigada por ter vindo aí ao ABC das Mães. Agora, curiosidade, né? Entre todas, eu acho, que estão assistindo. O que é uma Baby Planner, Elaine? Então, uma Baby Planner é uma profissional que pode orientar a mulher para que ela siga todos os passos e tenha uma gestação tranquila e um pós-parto também tranquilo, né? Trazendo toda essa organização para a mulher e minimizando aquele estresse, aquela ansiedade que a gente já vê que é muito comum entre as mulheres durante essa fase, né? Sim, então a sua consultoria, ela deve ser contratada, então, antes, um pouquinho antes dela engravidar ou logo no início da gestação, né? É o ideal, é o ideal. É que muitas pessoas não conhecem, então as pessoas, elas veem a organização da gestação só quando tem que comprar um enxoval, quando vai fazer um evento para receber o bebê, né, que seria um chá de bebê, um chá de bênçãos. Um chá revelação. Um chá revelação. Tá em alta, né? Pois é, mas na verdade a gente pode entrar muito antes, né, ajudando na organização da rotina dessa mulher, sabendo se ela trabalha fora de casa, quantas horas ela trabalha, como é que está a saúde dela, indicando bons profissionais que possam ajudá-la nessa fase,
para que ela tenha realmente tranquilidade, uma saúde bastante equilibrada e consiga, assim, aproveitar essa fase. Muitas mulheres não conseguem aproveitar, né? Então, dentro da consultoria de um baby planner, você consegue indicar os médicos, de repente uma consultora de sono, de amamentação, Sim. enfim, e organizar a agenda dessa mulher. Vamos pensar numa executiva, numa empresária, né? Que acho que ainda mais uma mãe de primeira viagem, né, Elaine? Eu acho que é ali onde existe a maior dificuldade, né? É a maior dificuldade, né? Porque assim, a pessoa, ela tem uma vida hoje, e essa vida a gente sabe, como mães, né? Eu sou mãe de duas, você também, né? Sim. A gente sabe que a nossa vida muda completamente. Totalmente. E assim, como é que a gente imagina uma coisa, mas a gente não sabe, só na prática, só no dia a dia que a gente vai saber. Então assim, quando a gente tem uma profissional que consiga nos guiar, olha, para tudo que a gente precisa fazer e para ter essa calma e ir recebendo essas informações e se conectar com a maternidade, né? Eu acho que assim, as mulheres hoje trabalham muito e o que eu tenho sentido é que às vezes quando está perto do bebê nascer, elas estão assim, ai, eu tenho que fazer muitas coisas ainda, deixei de fazer algumas coisas, o que eu faço, como é que vai ser agora com o bebê? E com a organização, a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos e ela vai se preparando. Você sabe, que nas 4 primeiras semanas organiza isso, faz tal exame. Exatamente. Segundo trimestre, você tem que começar a arrumar mais ou menos isso? É isso? Sim. Ou é individual? Não, na depende? verdade, vai ser sempre personalizado, de acordo com a rotina da pessoa, porque eu vou levar em conta o quê? Se essa mulher ela trabalha só em casa, se ela trabalha fora. Quantas horas ela trabalha hoje por dia? Hoje, né, assim, ela acabou de ficar grávida, descobriu agora. Ela fazia atividade física ou não? Tá. Né, porque isso é muito importante também durante a gestação. Então, tudo com acompanhamento médico, tudo com o médico dela, né, obstetra, todo acompanhamento, porque isso é fundamental. Mas a gente vai orientando para que ela consiga ter uma gestação bem tranquila e aproveitar, eu digo assim, ela curtir realmente essa gestação. E aí a gente vai falar, inclusive, nessa consultoria, prepará-la para o pós-parto. Por exemplo, é muito importante ela saber, hoje, o plano de saúde dela, né, se ela tem um plano de saúde, esse plano hoje, ele cobre o parto, ela vai fazer um parto particular, tudo isso são coisas que ela tem que planejar, não pode deixar para a última hora. Sim. Né? Inclusive, por exemplo, depois, o que ela, aos pouquinhos ela vai pensando, por exemplo, eu vou ter um bebê, eu desejo levar esse bebê para um berçário, eu vou contratar uma babá, ou eu vou deixar em casa com alguém. Ela tem que já se organizar, né? E pensar o que ela vai fazer depois. Porque tudo isso vai influenciar, por exemplo, na quantidade de itens que ela vai precisar comprar para o enxoval. E nisso você também auxilia? Também. Quantas fraldas P, quantas fraldas Z? É a maior dúvida, né, das mães também. Sim, até porque quando a gente fala de enxoval, as pessoas falam, mas tem muitas listas prontas na internet. Mas tem mesmo, mas aquela não é a sua lista, porque a gente vai levar em consideração a sua rotina, a sua rotina. Então, se esse bebê ele vai para o berçário, são 6 trocas que a gente manda por dia. Se a gente não tiver uma funcionária para lavar, ou se a mamãe, né, não vai conseguir lavar diariamente, ela precisa ter mais itens. Esse bebê ele vai nascer no inverno ou no verão, né? Tudo isso a gente vai avaliar para minimizar os erros, né? Porque a gente vê que às vezes as pessoas compram coisas demais e não chegam nem a usar, nem uma vez. E o barato, né? E às vezes assim, você quer economizar em alguma coisa, ou não fazer um enxoval, não se organizar para fazer um enxoval, você termina gastando 2 vezes mais, depois nem usa. Tem quantas mães, pode comentar aqui, não teve peça que nunca usou, só lavou, porque a gente lava, né, para colocar lá na cômoda do bebê e não usou. Né? Muitas, acontece muito isso, né? É comum você ver isso também, não é? Muito, muito comum. As pessoas falarem, nossa, eu comprei esse, foi super caro, mas usou uma vez só. Exato. E às vezes, quando ganhou, porque ela comprou, e aí as pessoas... Isso que a gente, por exemplo, quando a gente já planeja. Você deseja fazer um evento para receber esse bebê? Por exemplo, o chá de revelação é lá no comecinho, né? E aí ganha já alguns presentes. Mas, por exemplo, o chá de bebê. Quantas pessoas você vai convidar? É uma família grande? É uma família pequena? Normalmente as pessoas presenteiam, né? Tudo isso a gente vai levar em consideração para que ela não tenha depois muita coisa que ela não vai usar.
Sim, porque né? termina virando desperdício, né? Inclusive a data aí para o chá, né? A gente pensa lá na semana, mais ou menos 31 semanas, para que ela veja tudo, separe, faça a lavagem dessas roupinhas, para a gente partir para a organização dessas roupinhas no quarto do bebê. Ó, gente, essa história de organização das roupinhas no quarto, no meu segundo, eu fui terminar de lavar, eu já estava de 40 semanas. Ainda bem que ele nasceu com quase 42. Assim, se fosse o normal, a maioria dos bebês nascem entre 38, 39 semanas, mesmo, né? Já teria nascido, eu não teria roupa para levar para a maternidade. Muito provavelmente, porque eu fui deixando para depois, e aí quando eu vi já tinha passado. Ainda mais no segundo que você dá uma relaxada, aí que passa mesmo, né, a coisa. Então tem que se organizar, porque eu corri um sério risco ali, né? Pois é, Imagina, é mesmo. Né, acontece alguma coisa, tô sem as roupas lá. Bom, claro que aí nessas horas a avó vai a força-tarefa lá em casa, lavar tudo, passar. Mas é legal você deixar tudo preparado, tudo organizado e conseguir economizar, que eu acho que é o principal do planejamento, né? Você organizar o seu tempo para lá na frente você não encontrar tantos problemas e a economia que isso pode trazer, né? Sim, com certeza, porque assim, a gente vê as mulheres comprando assim, muitas coisas. Ai, por que você comprou isso? Ah, não sei, eu comprei porque eu vi que uma pessoa comprou. Às vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem nem para quê, né? E às vezes a gente vê também muita coisa e fala, ai, poxa, uma cadeirinha para isso, isso para aquilo. Ah, então a pessoa quer comprar, é o primeiro filho, ela não entende, ela fala, então eu compro. É importante? Eu compro. E aí depois, quando ela vai para o dia a dia, ela fala, nossa, não teve... Nem precisava, né? Não teve utilidade. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa para acompanhar, para orientar, é uma economia, assim, que a gente não dá para nem se a gente for colocar no lápis, você fala, nossa... Ainda bem que eu te chamei, né? É. E hoje em dia, muitas mães têm usado o seu serviço? Tem usado, tem aumentado. Na verdade, as pessoas não conhecem muito. Né? E essa consultoria, você é presencial ou online ou os dois? Então, eu faço os dois. Tá. Né? É legal, mas, assim, né? Otimiza. Sim, a gente faz os dois. Mas, na verdade, o contato pessoal, né? Esse contato, a gente presencialmente conversar, é muito diferente. Porque uma das questões das gestantes é ter alguém para ouvir, né? Para ela você entender aquela rotina, aquela família que vai se formar, né? Exatamente. E hoje a gente tem mulheres que, por exemplo, engravidam, o marido trabalha muito, trabalha às vezes fora, então viaja muito. E aí quando vem, não dá para falar todas as dúvidas que surgem, né? Que a gente sabe que surge muita coisa, o dia inteiro você fica pensando nisso. Sempre vem né? uma dúvida. Então, até em questão de organização, o que eu digo para as mulheres, né? Tá gestante, começa a ter essas dúvidas, vai anotando, anota tudo. Tira ou com a sua baby planner ou com o seu ginecologista, obstetra, enfim, alguém vai te ajudar, alguém capacitado ali para te ajudar, né? E o importante de anotar é porque senão depois você chega na consulta e não lembra mais. Já aconteceu comigo isso também. Depois, anotem, gente, porque você acha que você vai lembrar e cabeça de grávida, né? A gente, gente, eu grávida, sabe o que eu fiz? Eu trabalhava na época numa agência. Fui embora, cheguei em casa, aí eu fui abrir a porta de casa, eu falei, tô sem bolsa. Eu saí sem minha bolsa, só com a chave do carro, fui embora. Deixei minha bolsa, documento, tudo. E eu trabalhava longe, tipo 20 quilômetros longe. E aí eu pensei, gente, imagina se tivesse acontecido qualquer coisa, se meu marido não estivesse chegando em casa para abrir a porta. E a vergonha de chegar no outro dia no trabalho, o pessoal, Cláudia, você esqueceu sua bolsa? Falei, não, gente, deixei aí, fui embora com outra bolsa. Imagina, não esqueci, não, tá tudo bem. Mentira, tinha esquecido, só lembrei em casa. Porque fica mesmo, né? A gente tem uns esquecimentos aí na gravidez, né? Inclusive, Cláudia, uma questão assim que eu acho muito importante para todas as gestantes de primeira, de segunda, né? Primeira gestação, segunda, é o seguinte, a questão da organização dos documentos durante a gestação. Sim, importantíssimos também. Né? Que elas coloquem isso numa pasta em ordem cronológica, por exemplo, pode ser uma pasta follow-up, que a gente compra na papelaria mesmo, né? Algumas gostam de personalizadas, tal, mas enfim, a gente tem que pensar na funcionalidade, um follow-up, que aí a gente vai colocando, por exemplo, receituário, tudo que nessa gestação ela usou, os exames de sangue todos que ela fez. Até os documentos para levar para a maternidade, para o registro da criança depois, né? Tudo em ordem cronológica, as ultrassons, Primeiro trimestre, segundo trimestre.
Boa dica essa. Então, porque depois, em qualquer intercorrência que ela tiver, pega essa pasta e o médico analisa e vê qual é o histórico dela. Perfeito. Né? Ai, gente, muitas coisas aí para serem analisadas. Os contatos da Elaine já passaram aqui para vocês. Eu quero te agradecer, Elaine, pela sua entrevista. Obrigada, queria ter te conhecido há 7 anos atrás. Ah. Obrigada, viu, por ter vindo e esclarecido aí um pouco mais sobre planejamento aí para as mamães, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, né, para as mamães que estão aí grávidas. Obrigada mais uma vez, viu? Gente, agora mais um break super rápido e na volta vamos aprender sobre harmonização de vinhos. Ontem foi Dia dos Namorados, ainda dá tempo de preparar aquele jantarzinho hoje, um vinhozinho, já já eu volto. Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte para quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Voltamos aqui com o ABC das Mães e eu vou receber o Sérgio Sartori, que é empresário, e ele veio falar com você aí, olha, se ontem foi Dia dos Namorados, se não rolou aquele jantar, semana do Dia dos Namorados, o ano inteiro, dá para você namorar com um bom vinho. E é o que ele veio ensinar a gente hoje aqui. Boa noite, obrigada por ter vindo ao ABC das Mães, viu? Agradeço o convite, muito e, prazer. Eu estou bem feliz, porque antes de nós começarmos aqui a entrevista, eu estava conversando com o Sérgio, ele perguntou, você é apreciadora de vinhos e tal? Eu falei, olha, sempre tomei vinho, mas eu tenho preferência pelo vinho seco e tal. Eu não conheço muito de vinhos, mas eu gosto de vinho seco, vinho. Ele, você já está um estágio ali acima, né? Porque, na verdade, o vinho, para você sentir todo o paladar, aquele vinho docinho que a gente encontra aí, é bem o início, né? Principalmente para a mulher. E a maioria das mulheres gostam, né, de vinho doce, suave, que falam, né? É isso, exatamente. A palavra suave, doce e amável, ela é muito usada em cada vinho. As mulheres realmente são bastante apreciadoras dessa linha de vinhos, apesar que a gente tem muitos clientes que também apreciam. Mas para harmonizar melhor uma janta, um almoço, um vinho seco sempre lhe agrada mais, porque a doçura acaba, de uma certa forma, saturando. Ela vai criando uma situação assim que você fica meio saturado. Tipo, já tomei 3 taças, não consigo tomar a 4ª. E muitas vezes é uma coisa mais longa, momento assim de um casamento, por exemplo. A gente serve muitos casamentos, assessora muitas pessoas em casamentos. Então a gente sempre se preocupa de não deixar eles, vamos dizer, se utilizarem de vinhos doces, principalmente no caso do tinto. No branco ainda a gente chega ao lambrusco, a um demi-sec. Em alguns casos o prosecco é indicado bastante. Então cada momento requer uma qualidade, uma uva e um grau de ou doce, ou seco, ou amável, ou demi-sec. Enfim, olha quanta informação, mas espera aí, calma, não fiquem assustadas, eu vou pedir para ele destrinchar um pouquinho aqui para a gente de uma forma mais simples. Primeiro, eu queria que ele
Nós ali, né, mães, mulheres, vamos fazer um jantar. Eu queria diferenciar, queria que você ensinasse nós diferenciarmos o vinho entre os vinhos finos e o vinho de mesa. Tá. E quando eles podem ser utilizados ali no dia a dia, num jantar que nós formos preparar em casa, enfim, qual opção nós devemos escolher? São tantas opções no mercado. Muitas. A gente enlouquece, Muitas. né? Mas as lojas como a minha e outras, Tá. é um tratamento diferenciado, Que aí eu um consigo ter uma assessoramento. orientação. Um assessoramento. A gente pede, convida as pessoas que participem alguma coisa. Veja, cada momento requer um vinho. Isso está completamente certa, Cláudia. Tá. Cada momento é um momento que você vai receber uma pessoa rapidamente, informalmente, sabe, aquele negocinho rápido. É um vinho, é um momento que você vai ter um jantar. Você tem um vinho de entrada, você tem um vinho do acompanhamento, né, da janta, e no final a sobremesa. Aí entra talvez algum vinho doce. O vinho do Porto. O vinho é uma do Porto sobremesa, é maravilhoso. esse é indiscutivelmente uma das melhores formas de fechar. Ai, como Mas é quando bom, você né? mas quando você também tem uma sobremesa agradável, muitas vezes você pode acompanhar com vinhos próprios que a gente chama de colheita tardia. São vinhos que já vêm numa garrafa menor, porque já insinua que você vai beber menos. Então Já não tá tem finalizando ali, é, né? não tem aquele desperdício. Mas as uvas são infinidades. Hoje os enólogos se empenham muito em fazer cortes, um vinho varietal, uma única uva, corte 2 uvas, mais de 3 já viram um assemblage. Aí vai muito da comida que você vai usar. Há uma regrinha bem simples, bem fácil, que é Essa regra a que eu básica. quero. Vai. Tudo que você for servir for leve, vinho leve. Tá? Quando você vai usar uma coisa mais pesada, uma carne, uma coisa mais condimentada, você trabalha com uma uva mais pesada. Você vai para um Cabernet Sauvignon, para coisas mais leves você vem para um Merlot. Para não correr riscos. Então, no peixe, você vai no Merlot. Você Tá. pode, com muita segurança, você pode ir no Pinot Noir, é indiscutivelmente a primeira, Tá. ok? Porque é uma uva extremamente leve, elegante, quase que agrada a todo mundo. Ela tem já uma cor mais, parece que mais transparente, mais delicada. É indiscutivelmente a primeira uva para se pensar numa situação. Depois do Pinot, com certeza você traria a linha Merlot, traria o Carminer, sempre deixando os mais fortes, os mais pesados, para uma situação mais que Um você prato sabe. pesado, uma massa, Exatamente. uma carne. Isso. Veja, a massa, ela Depende fica, da massa, né? a massa fica sempre extremamente harmoniosa com o Merlot, com o Carminer, com tudo mais. Mas se você usar um molho e usar uma carne, a coisa já muda. Então, quando você está fazendo alguma coisa que é com queijos, que são coisas mais leves, você tem que escolher o vinho mais leve, entendeu? Tá. Você vai usar uma massa com molho, mas sem carne. Ok, fique na linha baixa. Carminer, Merlot, Pinot. Vou fazer um molho com uma bolonhesa, com um pouquinho de carne e tal. Já pode pensar no Malbec, já pode pensar no Cabernet Sauvignon. Então, se eu for fazer um queijo e vinhos lá em casa... Sim, queijos quais? Porque nós temos uma infinidade de Ah, queijos. tem essa também, Sem Sérgio. dúvida, indiscutivelmente. Tá. Por exemplo, um gorgonzola, ele É um queijo harmoniza... forte. Sim, gorgonzola é um queijo extremamente forte. Ele acompanha muitíssimo bem com a uva taná, que é a uva uruguaia. Tá. Eu terei agora nos próximos dias um evento que é exclusivamente vinhos de uva uruguaia, taná. Toda a harmonização lá onde a gente participa do evento, com certeza serão provolone, gorgonzola, tudo coisas mais fortes. Olha que legal. Então, só para a gente ajudar aqui as mamães que estão assistindo. Sim. Hoje, quinta-feira, semana do Dia dos Namorados, amanhã, sexta. De repente, vai comemorar só amanhã, porque o Dia dos Namorados, quarta-feira, né? Às vezes fica difícil ali. Então, se ela for preparar um jantar que envolva uma carne vermelha, um risoto, uma massa, qual tipo de vinho que ela deve procurar, por exemplo, na loja? Ela deve... Você falou alguma coisa de carne. Carne, coisa pesada. Isso. Ela pode procurar Malbec, Cabernet Sauvignon, pode procurar até um taná.
sem Tá. problema algum. Agora, e se de repente ela quer fazer algo mais fresco, Sim. um queijinho leve, Uma ou castanha, um damasco, alguma coisinha bem levinha, uma geleia, Isso. uma gelinha de queijo, uma coisas leves. Isso. Isso, aí nós ficaríamos com certeza com esses vinhos, Merlot, Carminer, com essas uvas mais agradáveis. Olha que legal. Tempranillo, é uma uva espanhola extremamente elegante, gostosa, fácil de beber. Gente, são várias opções. África do Sul, a Pinotage, uma uva elegantíssima. Muito legal. Agora, Sérgio, onde que fica a Sartori Vinhos? Rua Piauí 729. Nós estamos lá há Ali em 23 São anos. Caetano. Estamos lá há 23 anos. Sabe o que eu vou fazer? Depois dessa consultoria aqui, agora é fácil. Nossa, a Sim. maioria das seguidoras do ABC das Mães são de São Caetano. Sim. Gente, o Sérgio, você está lá sempre, né, Sérgio? Sou eu, praticamente. Bom, o Sérgio está lá, a gente vai lá. Sérgio, te vi no programa da Cláudia, por favor, vou fazer um jantar assim, assim, assado. Ele já passa o Mas vinho. isso já acontece. Nós temos muitos clientes que realmente participam, conversam. Isso é muito legal. E trocam, inclusive, informações. Isso é muito gostoso. O meu espaço é um espaço extremamente pequeno, que espero a sua visita Eu com vou. muito prazer. Mas a gente consegue fazer de um espaço, um lugarzinho assim de um encontro. Principalmente no final de tarde, a gente acaba sempre tomando um vinho com algum amigo, algum cliente que está de passagem ou veio buscar alguma coisa que encomendou. Enfim, e a gente troca um pouquinho de informações, tipo, puxa, eu fiz um tal prato e fiz com isso e ficou muito gostoso. E a gente vai experimentando. Na verdade, vinho, a melhor forma de beber vinho ou de ter uma opinião sobre vinho é bebendo. Tem que experimentar, né? Não tem. Uns agrada muito, outros um pouco menos. E outro, o paladar muda do vinho, né? Sem dúvida, mas isso existe. Veja, para nós chegarmos a um produto final, tem milhões de pessoas que trabalham lá atrás. A que cuida da terra, que cuida da videira, que faz a colheita, que faz a maceração, o enólogo que faz um belíssimo trabalho, que constrói o vinho, tá? E aí você tem o prazer. Lógico, tem que respeitar o clima que aconteceu na ocasião daquela uva antes de ser colhida, tem uma infinita solo, a parte toda de solo, tudo isso traz uma alteração significativa. A gente pode pegar um determinado vinho de um produtor e você pega uma safra de uma para outra, ele já sofre uma evolução em função principalmente do clima. Demais. Gente, eu acho que eu vou ter que trazer o Sérgio mais vezes ao programa, Será um porque eu prazer. gosto muito de abordar esse assunto com as mulheres, com as mães, porque eu acho que nunca é demais aprender. Esses dias vai ficar para o próximo programa, mas eu aprendi até a saber a acidez do vinho, se você deixar ele na sua boca, o quanto ele borbulha, o quanto ele fica mais leve. É muito legal, mas a gente vai fazer no próximo programa. Sempre quando estiver para apreciar um vinho, é indiscutível a necessidade de ou beber água ou comer um pedaço de pão, que é para você neutralizar o melhor possível. Não adianta ir um atrás do outro ali, mudando. Tem que mastigar alguma coisinha. Se for fazer uma degustação numa sequência, a água é fundamental ou um pedaço de pão. Para limpar a boca, lavar a boca e com certeza ter melhor sensibilidade no próximo. Perfeito, adorei. Obrigada, viu, Sérgio, Muito obrigado. pela visita. Quero te fazer uma entrega, inclusive, de um mimo. Ah, obrigada. Eu espero que agrade. Eu acho, com certeza, né, gente? Para Vocês você acham? comemorar. Vou mesmo comemorar, então, o Dia dos Vai. Namorados. Amei. E espero sua visita. Será um Vou prazer. sim. Obrigada mais Eu que uma agradeço vez. mais uma vez. Muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, aprendido um pouquinho mais com o nosso programa. Vou encerrar, que nós já estouramos o tempo aqui, ó. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo programa e não esquece de compartilhar, tá bom? Até mais.